Muito bom. É bom a gente ter, não é, essa ação de ministrar as nossas crianças. Isso edifica, não é, o coração delas e a vida delas, em nome de Jesus. Eu quero saber se hoje nós temos alguém que nos visita pela primeira vez. Faz um sinal aí com a mão. Alguém que nos visita pela primeira vez. Aqui? Então tá. Vou pedir para a Tati dar um abraço aí em nome da igreja. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Depois, aquele sujeito de azul ali, ó, bonitão, de óculos e tal, ele vai te dar um presente no final do culto, tá? Seja bem-vinda, Deus abençoe. Sinta-se bem e fique em casa. Você está na casa do Pai. Hoje nós temos, não é? Vamos participar da mesa do Senhor. Eu gostaria que você pudesse estar preparando o seu coração e entendendo a palavra dessa noite, nessa dimensão dessa ação de Deus em nosso favor, desse memorial que nos edifica. E eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo de número 16. Um texto que certamente você conhece muito bem. Efésios, capítulo 7, do capítulo 4, versículo 7 até o 16. Um texto que tem um propósito, tem uma direção e um conhecimento, uma revelação extremamente interessante e importante para nós. Efésios 4, do 7 até o 16. Mesmo assentados, vamos fazer a leitura desse texto. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Vamos pular o 9 e o 10, vamos para o 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, isso quer dizer com objetivo, do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade ou a adultez, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai amado, nós te pedimos que a tua palavra fale conosco nessa noite, que o teu Espírito continue a ministrar o nosso coração, que esse tempo de adoração e louvor continue a ser, Senhor, a nossa vontade de ter mais de Ti, de viver mais de Ti, de compreender mais da Tua presença em nossa vida e da nossa vida na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, fala ao nosso coração, nos desafia nessa noite, nos faz, Senhor, tomar decisões que mudam a nossa vida na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Esse texto é um texto que eu gosto muito. Há muito tempo esse texto, ele me chama a atenção e ele sempre volta em diferentes situações, especialmente quando a gente precisa relembrar, a gente precisa recordar, a gente precisa trazer à memória por que nós fazemos isso.
que nós estamos fazendo hoje. Esse texto do apóstolo Paulo, ele nos dá com uma clareza muito pedagógica como e por que Deus age em nós, e como e por que, e qual o propósito, qual o significado, qual o sentido de nós estarmos aqui reunidos como igreja, como parte do corpo de Cristo, como gente que busca a direção de Deus, como gente que se reúne porque algo os chamou até aqui, e esse algo se chama Jesus Cristo. A graça de Deus, o amor revelado de Deus te trouxe aqui. Se nós tivermos alguma dúvida, se nós tivermos algum esquecimento sobre o que é a vida cristã, o que é o viver a graça de Deus como igreja, como cristãos, como discípulos, volte para Efésios, a carta toda. Volte para Efésios 4. Eu gosto muito da palavra do começo, da segunda parte do versículo 16. Ele diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. Consolidado. Essa é uma palavra importante para a vida cristã. O que é estar consolidado, se não estar muito bem e firmemente estabelecido? O que é estar consolidado, se não estar firme e estável na presença de Deus? O que é estar consolidado? O que é esse corpo, todo o corpo, bem ajustado e consolidado, articulado nas suas juntas? De novo, Paulo está usando uma metáfora do corpo de Cristo. De novo, Paulo está usando a metáfora do funcionamento do próprio corpo. De novo, Paulo está trazendo uma metáfora que onde quer que eu ande, eu vou lembrar. A igreja de Jesus Cristo é o corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça. Ele é o Senhor. Nós nos reunimos por causa de Jesus Cristo. Nós nos reunimos porque Deus nos amou primeiro e Jesus Cristo foi o instrumento, foi o meio, foi o caminho, foi a verdade, foi a vida, e Ele é e continua sendo tudo isso para nos levar em direção ao Pai, e nós somos então membros desse corpo. E aí Paulo vai dizer assim: nós somos ajustados, consolidados, nós nos agregamos um ao outro em cooperação, unidos em amor, porque nós crescemos em amor, porque nós nos unimos no amor de Deus que vem em nossa direção. Ser igreja é estar aberto para um estilo de vida ameaçador. Ameaçador porque nos tira das nossas zonas de conforto, do nosso individualismo, do nosso egoísmo, nos tira da nossa egocentralidade, nos tira da nossa experiência do cada um por si, nos desafia e por isso nos ameaça a estarmos vulneráveis o suficiente para deixar com que outro irmão e irmã que foram tratados pelo poder e pelo mover de Deus se aproximem de nós e compartilhem conosco a nossa vida. Onde nós temos isso? Em que outro lugar nós temos isso? Onde há a oportunidade de nós olharmos para outros que de repente nós nem conhecíamos, e agora nós podemos chamar de família, e agora nós podemos chamar de igreja, e agora nós podemos chamar de irmãos, e agora nós podemos de alguma forma nos aproximar. A igreja é o lugar para que isso aconteça. Eu já disse aqui e vou repetir muitas vezes, vocês vão ouvir isso ainda várias vezes. A igreja é o lugar mais seguro da terra. A igreja é o lugar, deveria ser o lugar mais seguro da terra. Mas nós estamos envolvidos e, de fato,
quando nós nos envolvemos, nem sempre essa segurança se manifesta. Porque, de fato, nós estamos em idades diferentes. Você viu aqui que o versículo 12, ele dá esse caminho, né? Deus age, o Espírito Santo age na vida de pessoas com dons, para que haja aperfeiçoamento, para que o seu serviço, o serviço de Deus seja desempenhado, para que haja edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita adultez, a perfeita varonilidade, diz essa minha tradução, e a ideia é mesmo do ser adulto. De um desenvolvimento, de um crescimento, de um aprendizado. O problema é que a gente nem sempre tem a disposição para crescer. Crescer dói. Crescer machuca, não é? Já fisicamente tem as dores do crescimento, não é isso? Tem uma fase da criança e para o adolescente onde dói, porque está crescendo, porque a gente precisa se adaptar com o corpo que muda de proporções, e aí a gente tem, não é? Então, uma fase da adolescência onde o sujeito é meio estabanado porque o corpo cresceu demais, e aí, não é? O braço está comprido, e o pé também, e a gente precisa aprender a lidar com aquilo que é nosso, que é o nosso corpo. Essa é a metáfora que Paulo usa quando ele fala de vida com Deus, de relacionamento com Deus. Ele fala do desenvolvimento do corpo. E ele vai usar essa frase e essa metáfora tanto para a nossa experiência pessoal, quanto para a nossa experiência como igreja. Se nós somos chamados ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento, ao aprendizado ou desempenho do serviço de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, nós somos chamados como igreja a nos integrarmos nesse crescimento. Talvez alguns de nós, agora, nesse instante, sejamos recém-nascidos. Aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador anteontem. Talvez nós já temos uma primeira caminhada, nós saímos desse estado de bebezinho e começamos a então entender que é possível engatinhar, ou então já começamos a andar, ou então agora começamos a falar. E imagina todo o desenvolvimento humano aplicado como metáfora ao desenvolvimento, ao crescimento, ao conhecimento, ao envolvimento com Deus, com as coisas de Deus. Deixa eu dizer, isso não tem a ver com a sua faixa etária. Isso não tem a ver com o seu desenvolvimento cronológico. Isso não tem a ver com quanto tempo você está na igreja, a quantos cultos você assistiu, a quantas Bíblias você comprou, percebe? É um desenvolvimento que deve nos tomar por completo. E ele não é apenas uma estatística de quantos versículos você conseguiu decorar. Não é apenas a estatística de quantos cultos você frequentou, quantas santas ceias você participou, se você já atuou em algum ministério, se você já se envolveu com alguma outra coisa na igreja. Essa experiência da medida, da estatura, da plenitude de Cristo, desse modelo, desse lugar, é descobrir o significado da presença de Deus na nossa vida, o propósito de Deus para nós, é entender o sentido, a direção, a motivação. Isso vai nos dar a diferença entre quem é imaturo e quem é maduro. Isso vai nos dar a diferença de quem é bebê e quem está chegando mais próximo à perfeita adultez, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse texto de Paulo, ele é como se fosse um programa, é como se fosse um currículo, é como se fosse um mapa que nos indica as direções e os caminhos e as fases e as experiências que nós podemos ter com Deus. Bom, de fato, estar consolidado é chegar a essa medida da estatura da plenitude de Cristo, ou muito próximo dela. É a gente conseguir discernir o que é imaturo ou o que está a caminho da maturidade em nós e como igreja.
Por exemplo, o imaturo normalmente só fala de si. Só fala de si mesmo, dos seus problemas, dos seus planos, das suas ações, dos seus sonhos, enquanto o maduro, na presença de Deus, frequentemente fala de coisas que também interessam aos outros. O imaturo fala de si, das suas necessidades, das suas lutas, dos seus problemas, e aquele que tem alguma maturidade fala a partir dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, ele fala sobre coisas que vão interferir, abençoar, que vão agir na vida dos outros também. Você consegue entender esse para dentro e esse para fora? Normalmente um imaturo se sente como um descontrolado que vai da alegria à raiva, da autopiedade à tristeza, dependendo dos seus desejos pessoais instantâneos, momentâneos. Enquanto o maduro, ele vai mais impulsionado pela capacidade de pensar um pouco antes de agir por impulso, antes de agir de forma descontrolada, ele consegue, então, se dirigir a partir da verificação daquilo que é ao seu redor, porque de fato ele já aprendeu, ele já cresceu, ele já teve experiências, e ele viu que aquilo que não nos mata nos torna mais fortes, e então por que eu vou temer a morte se nós baseamos a nossa fé num Deus que venceu a morte e nos deu vida? Você consegue entender esse raciocínio? Normalmente o imaturo, ele tem os seus valores estabelecidos pelo seu desejo pessoal, de prazer, de satisfação, de reconhecimento para si. O maduro, por outro lado, ele começa a entender os seus valores a partir do bem que causa às pessoas. A gente, no discipulado, a gente tem estudado um tema que é o amor de Deus. E o conceito do amor, o amor ágape, o amor de Deus, o amor revelado em Jesus Cristo, é aquela capacidade de sair desses sentimentos, pensamentos e vontades que estão apenas em mim, quero para mim, mas conseguir querer o bem do outro sem esperar nada em troca. Um amor que espera e que faz o bem ao outro sem esperar nada em troca. Esse é o amor ágape, esse é o amor disposto e capaz ao sacrifício. Esse é o amor que age em favor do outro sem esperar uma mediação de troca, sem esperar que ele faça nada. Eu simplesmente faço e acabou, é isso. Eu fiz um bem para você, eu orei para você, não preciso que você me diga, que bom que você orou por mim. Eu orei por você e está orado. Eu abençoei você e está abençoado. Percebe? Mas, claro, o apóstolo Paulo, ele vai desenvolver em outras cartas essa qualidade de nós entendermos aquilo que é propriamente um comportamento focado no corpo, na carne, no imediatismo, da imaturidade, dessas emoções e sentimentos, desses desejos e instintos, para um modelo de vida no Espírito, que é maduro, que é amadurecido, que traz uma visão que vem a partir de Deus, do conhecimento da palavra, do desafio de nós tomarmos decisões para não permanecermos como crianças. E aqui eu gosto muito dessa imagem que ele coloca aqui, para que nós não sejamos mais como crianças infantilizados. Que é o versículo 14. Agitados de um lado para o outro. Não é assim que é criança?
corre para um lado e para o outro, pula por cima de você, irrequieta, não presta muita atenção, porque de fato a atenção da criança é limitada. E ela está descobrindo tudo, e ela quer descobrir mais, e uma hora ela está querendo uma coisa, daí quando a gente adulto, né, na nossa velocidade, tenta proporcionar para a criança aquilo que ela mostrou um desejo, quando você vai lá, ela já não quer mais aquilo, ela já quer outra coisa. E a gente perdeu o timing da criança. Porque ela é rápida, agitada de um lado para o outro, diz Paulo, levado ao redor, e aqui é aplicado à vida cristã, por qualquer vento de doutrina. Apareceu uma modinha, isso, é aquilo, Deus faz isso desse jeito ou daquele jeito, você tem que fazer isso ou aquilo, e não tem maturidade para entender o amor de Deus que excede todo entendimento. Interessante, não é? Mas mais interessante, e o que eu gosto nesse versículo aqui, é que Paulo diz assim, para que nós não sejamos infantilizados, para que nós não sejamos mais enganados pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que nos induzem ao erro. Bom, o maduro e o imaturo têm uma diferença básica, que é essa capacidade crítica, que é um repertório de experiências que ajuda a identificar quando é furada e quando a coisa é firme. Quando, de fato, a gente está tomando um caminho que é ruim, insuficiente, que no final das contas nos leva à morte, e quando a gente tem que tomar decisões. É interessante. Mas como que isso se constrói? Como que eu aprendo isso? Deixa eu dizer, as coisas que repetidamente a gente faz, essas coisas, elas ficam gravadas em nós. As coisas que nós repetidamente fazemos, elas ficam gravadas em nós. Aí você vem e ora uma vez por semana no domingo à noite. Deixa eu dizer, esse intervalo de uma semana não vai gravar muita coisa em você, não. Você pensa nas coisas maravilhosas do Senhor Jesus Cristo a cada 7 dias, durante 1h20, porque se passar muito de 1h30, a gente já fica com dor na coluna, né? E incomodado, e já começa a dançar tipo Michael Jackson, assim, para já ir saindo, né, de fininha. Se nós repetimos esse relacionamento com Deus apenas semanalmente, deixa eu dizer qual vai ser o resultado: nenhum. Pouquíssimo. E aí você não entende por que você não conhece mais a Deus, porque você não sabe orar, porque você não conhece os princípios elementares e básicos da palavra de Deus. Paulo foi numa igreja e depois escreveu uma carta para essa igreja e disse assim: eu queria, quando eu cheguei, vocês estavam uma igreja tão bacana, tão legal, e eu queria ter falado a vocês como se fossem adultos na fé. Gente madura espiritualmente, mas eu tive que falar com vocês como se vocês fossem crianças, e eu queria dar alimento sólido, e tive que preparar um leitinho para dar para vocês, porque vocês não iam aguentar alimento sólido. Nessa noite, a palavra, ela vai exatamente na direção para que nós possamos nos comprometer com hábitos, que são as práticas que nós repetimos, hábitos que nos levam mais para perto do Senhor, hábitos que nos colocam num caminho de maturidade, práticas que nos fazem conhecer mais a Deus. Olha, a gente tem muita coisa disponível aí no YouTube, Facebook, nas mídias sociais, etc. e tal. Ok. Mas o consumo passivo das coisas não tem grande efeito. Por exemplo, uma pregação como essa, talvez você lembre por 3 minutos depois de terminar o culto.
Talvez, se eu perguntar no final do culto, qual foi o texto que nós lemos hoje, você vai falar assim, está na Bíblia, né? Certo, ponto para você. Mas qual o endereço? 50-50, Antigo ou Novo Testamento, você faz a sua aposta, pode errar por 50 ou perder por 50. E qual o tema? O que você levou disso? Claro, eu sei, como pastor, como professor, como educador, como psicólogo, eu sei que a atenção de você sentado aí, é muito pequena e de repente você tem um tema que te chama atenção, você presta atenção e de repente você voou, foi embora, né? E de repente eu dou um grito aqui e falo um pouquinho mais alto, você volta e fala, não, o que é mesmo? Deixa eu ver se eu consigo ligar, né? Lé com cré. Deixa eu ver se eu consigo ligar a linha de pensamento. Se você depender só de pregação, deixa eu dizer, você está frito. Eu me dedico ao máximo estudando o texto bíblico para trazer a palavra de forma desafiadora, pedagógica, que te ensine, mas é um alimento que é passageiro. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Você tem que ter a experiência de ser visitado pelo poder de Deus que te marca, te chacoalha de uma tal forma que não há palavras com que eu consiga descrever o que é esse mover de Deus na sua vida. Você tem que ter experiência de salvação, de redenção, você mesmo. Você precisa ter uma experiência, por exemplo, de jejum e oração. Você precisa ter uma experiência de conhecimento, de palavra de Deus, que vai tocar o teu coração de uma tal forma que vai triturar o teu coração, gerando um arrependimento genuíno e uma decisão de abandonar o pecado. Porque arrependimento, eu já disse aqui, arrependimento não é aquele sentimento de, puxa, perdi a promoção do mercado. Não, não é isso não. Arrependimento é um sentimento de que eu preciso tomar decisões que me afastam de um momento pecaminoso, de uma prática que me leva à morte. Imediatamente. É uma aversão que é criada dentro de mim. Arrependimento é como se fosse o início de uma alergia ao pecado. Você tem alguma alergia? Lactose, glúten. Tem gente que tem alergia à água. Já viu isso? Meu Deus do céu. Para alguns isso seria o paraíso, né? Não precisar tomar banho. Coitado, né? Uma pena de quem tem alergia à água. Não consegue nem tomar água. Em casos mais drásticos. O arrependimento, ele gera em nós uma alergia ao pecado. Não pode chegar perto de mim que eu começo a ficar incomodado. Porque sem o movimento de Deus, do novo nascimento, da experiência do amor de Deus, da ação de Deus, o pecado é o comum, é o dia a dia, eu estou acostumado a isso. Interessante, porque a gente precisa entender essas práticas da consolidação, que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 16, que nos levam a experimentar esse aumento e edificação em amor. E aí a gente trabalhou lá no início do ano um movimento com quatro momentos. Não sei se você lembra disso. O primeiro momento é para o alto. Nós precisamos estabelecer práticas que nos dirigem ao alto, à presença de Deus, que nos dirigem à comunhão com a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja não é um clube, não é um clube de serviço, um lugar, não é que a gente se reúne para bater papo. A gente se reúne para bater papo, a gente se reúne para fazer festa, não é? Porque na presença do Senhor há multidão de alegria, a grandeza de alegria, a júbilo, a celebração. Então a gente faz festa, porque a gente, não é? É a coisa mais feliz e alegre na nossa vida, é esse relacionamento com Deus. Porém, esse é um lugar onde da forma mais poderosa, pessoal, comunitária,
possível, nós buscamos e encontramos um mover que é muito maior do que nós, que é o mover e a presença do Espírito Santo de Deus. Que nos capacita de uma forma maravilhosa, e é por isso que Paulo começa nesse bloco de texto dizendo: a graça foi concedida a cada um de nós na proporção do dom de Cristo, porque quando ele subiu às alturas, foi glorificado, ele concedeu dons. Sabe o que é um dom de Deus? É uma habilidade, uma competência extraordinária. Não é um talento pessoal. Um dom de Deus é algo extraordinário, algo que eu nem sabia como começar a fazer, e o Espírito Santo vem e pá, realiza por meio da minha vida. Como eu fiz isso? Não sei, é o Espírito Santo. E eu sinto a presença de Deus. E a presença de Deus, ela toca a minha vida de uma tal forma que eu não vou ser mais o mesmo. Interessante, porque entendendo esse mover de Deus e tendo essa comunhão com Deus, as coisas vão mudando. Eu enxergo a minha vida de modo diferente, eu enxergo as pessoas de forma diferente, eu enxergo as provações como oportunidades do mover de Deus e não apenas como uma coisa chata que eu estou passando. Quando eu tenho esses exercícios de espiritualidade para o alto, eu consigo desenvolver discernimento, sabedoria, perseverança, maturidade, plenitude do modelo de Jesus Cristo na minha vida. Mas nós temos a direção para o alto, nós temos a direção para dentro. Quando a ação do Espírito Santo age em nós, esses exercícios, essas práticas, esses hábitos de ler a palavra. Você já leu a Bíblia alguma vez? Não? Você lê o texto bíblico com frequência? A palavra de Deus fala a você. E assim, não é... De fato, assim, você sabe, né? A Bíblia é um livro. Mas ela é a palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia como um livro, mas você pode ler a Bíblia como palavra de Deus. E quando você lê a Bíblia como palavra de Deus, você está lendo um texto e de repente pula alguma coisa daquele texto direto para o teu coração, e é a voz de Deus ao teu coração. E não adianta eu tentar ficar interpretando o texto, fazendo exegese, descobrindo novas possibilidades no texto. É Deus que vai falar diretamente ao teu coração. Se você não tem a experiência de ler a palavra de Deus, você não tem a experiência desse falar de Deus imediatamente ao teu coração. E é um hábito, uma prática para dentro, que me edifica, que me amadurece. A gente pode transformar aquilo que é ordinário, aquilo que é comum, aquilo que é rotineiro, em momentos sagrados do mover da presença de Deus. O seu tempo de direção, de deslocamento de um lado para o outro, ele pode ser um verdadeiro inferno, não é? Normalmente para alguns é um inferno, né? E a gente, essa semana, pelo menos 2 ou 3 vezes, a gente comentou sobre isso, né? Você quer conhecer uma pessoa, anda um dia inteiro de carro com ele. Você vai conhecer bem o temperamento da pessoa, né? Vendo como ele se relaciona com as pessoas ao redor no trânsito. Para os homens, coloca numa quadra de futebol também. Você vai ver como, né? Aleluia! Pescoço para baixo é canela. Você vai ver. Pensa bem. Você pode transformar aquilo que é ordinário, aquilo que é cotidiano, aquilo que é rotineiro, num exercício de espiritualidade. Você pode consagrar as coisas ao Senhor, você pode buscar hábitos de espiritualidade numa vida devocional, de oração, de busca, de jejum. Você pode desenvolver a imagem de Cristo no discipulado, aperfeiçoando o seu caráter, tratando o que você é para dentro, para fora.
é uma direção de maturidade também, quando nós deixamos apenas de depender, de saciar as nossas próprias fomes, e a gente olha, como diz Jesus Cristo, olha, os campos estão todos brancos, prontos para a colheita. Quem vai colher esses campos prontos para a colheita? E isso significa que nós agimos como sacerdotes do nosso tempo. Nós agimos como pessoas que vão proclamar a palavra de salvação, que vão exercer compaixão. Todos esses hábitos são hábitos de maturidade. Todos esses hábitos são hábitos que nos desenvolvem a comunhão com Deus, que desenvolvem em nós a estatura da plenitude de Cristo. A perfeita adultez. A quarta dimensão, o quarto sentido é para sempre. Para o alto, para dentro, para fora, um efeito missionário, evangelístico, e o para sempre é porque é a dimensão da eternidade. Quando a gente tem a dimensão da eternidade, nós estabelecemos visões, sonhos, propósitos. A vida faz sentido. Eu entendo o meu caminho nesse caos que é o mundo. Quantos cristãos se perdem por coisas tão pequenas, por discussões tão banais? Talvez, eu lembro, você deve lembrar disso alguns bons anos atrás, quando o Dan Brown, um historiador e escritor, ele escreveu um livro, Código da Vinci. Você lembra disso, não? E ele escreveu, e assim, uma ficção baseada em fatos, alguns fatos reais, e a maioria era ficção. Quantos vieram falar, pastor, o senhor está vendo? O Dan Brown escreveu aqui que a igreja, a teologia, escondeu textos sagrados e evangelhos. Eu falei, meu irmão, escondeu de quem? Talvez daqueles que nunca estudaram teologia, daqueles que nunca tiveram contato com os textos bíblicos e extrabíblicos. Qualquer estudante, na média, já teve contato com todos esses livros que o Dan Brown escreveu, porque essa parte é toda ficção. Senão não ia funcionar o livro dele. E vendeu milhões, e as pessoas faziam seminários para explicar que o Dan Brown estava errado. Claro que ele estava errado, é ficção, gente. E como é que a falta de maturidade confunde ficção com realidade? Por quê? Porque não conhece. A direção do para sempre nos dá a dimensão da eternidade. Nos dá sentido, nos faz um novo relacionamento com Deus, e faz eu entender que tudo converge para Jesus Cristo. Tudo encontra sentido, significado, propósito, motivo, força, perseverança em Jesus Cristo. Para o alto, para dentro, para fora e para sempre. Eu quero te convidar a ter um mês dedicado aos hábitos e práticas de uma vida madura, de uma vida consolidada em Deus. Que você faça uma avaliação de qual seria a tua idade espiritual, de relacionamento com Deus. Qual seria a tua idade de maturidade e relacionamento com Deus? Eu quero te desafiar, porque a gente está entrando na segunda parte do ano. E esse mês de julho, estrategicamente, eu quero te convidar a compreender hábitos e práticas que vão te conferir maturidade, crescimento em direção a essa perfeita adultez. Crescimento em amor, crescimento na graça de Deus, crescimento na comunhão com o Pai, crescimento na compreensão da obra de Jesus Cristo. Sabe por quê? Você vai ver muito melhor. Porque não vai ser qualquer marolinha que vai te afogar. Porque não vai ser qualquer dificuldade que vai abalar a tua fé. Porque não vai ser qualquer palavra que vai te melindrar.
Porque não vai ser qualquer ameaça que vai te jogar ao chão. Porque não vai ser qualquer dificuldade que vai ameaçar a tua vida quando você exercitar a maturidade em Deus. E mais do que isso, você vai ser capaz de tomar decisões em direção à maturidade para que vícios sejam rompidos na tua vida, para que forças que te escravizam sejam tiradas de lado do teu caminho, para que aquela incerteza com o futuro, meu Deus, o que será de mim? Você vai ter essa direção que vem de Deus, porque a maturidade da presença de Deus, construída na sua vida, vai te trazer discernimento, sabedoria, conhecimento, ousadia, perseverança, vai gerar em você motivação, vai gerar no teu coração qualidades de alguém que entende a presença de Deus. Que Deus esteja nos abençoando nessa direção, nos faça conhecer e compreender o seu caminho e nos mostre os passos a serem dados em direção a Ele. Que nós sejamos reconhecidos, que você seja reconhecido como uma referência da presença de Deus onde quer que você andar. Que as pessoas olhem para você e falem assim, eu preciso falar com você. Porque a pessoa vai saber que a tua palavra vai ser de autoridade, a tua palavra vai ser de cura, a tua palavra vai ser de salvação, a tua palavra vai ser de bênção. O momento em que nós participamos da mesa do Senhor é o tempo onde nós podemos dizer, Senhor, nos alimenta nesse teu propósito. Senhor, nos dá a tua ação poderosa que nos transforma de forma completa. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós dizemos, Pai, eu quero estar completamente envolvido com as tuas coisas. Eu quero estar completamente envolvido com o teu plano e o teu propósito. Que nessa noite, ao participarmos da mesa do Senhor, que é um hábito, uma prática, uma ordenança, de nós nos reunirmos e realizarmos esse memorial até que Ele volte. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, nosso Pai celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz, para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação da sua morte, ordenando-nos em seu evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremo-nos a Deus em resposta ao seu amor. Curva a tua cabeça, vamos fazer a oração de consagração em nome de Jesus. Toda a glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do teu amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante da tua divina majestade, o memorial que o teu Filho nos mandou celebrar. Tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição do teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todo o sempre. Amém. Vamos colocar de pé. A oração de humilde acesso é a oração que nós fazemos clamando ao Senhor que com sua misericórdia e graça nos acolha em sua mesa. Eu vou estar orando e você repete logo após cada frase. Ó misericordioso Pai,
nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e deu aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e deu aos discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Que esse momento de fé, de alegria, de bênção no Senhor, seja uma experiência de alimento espiritual. Que ao participar do pão e do cálice, você esteja dizendo: Senhor Jesus, o meu coração está em Ti. Que a Tua presença esteja em mim, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui para nos ajudarem a Vanessa, Gabi Crevelin, a Isabela Almeida e a Aline. Venham aqui à frente. Eu estou chamando elas, mas também a Isa Crevelin, mais a Nayana. Esses são um grupo, e mais o Vitor, são um grupo que vão estar ajudando a missão do Júlio para Jesus, que vai acontecer em Joinville, não é? E na semana que vem a gente vai ter um momento de oração por elas, porque o Júlio para Jesus começa no domingo, dia 16, não é? E a gente vai estar orando por esse grupo que vai estar indo por lá. Então, nada melhor do que... Vira para eles verem vocês. Olha lá. Idade cronológica não tem muito a ver com dedicação missionária, não é? São meninas, jovenzinhas, adolescentes que amam o serviço missionário, e a gente vai honrar essas vidas em nome de Jesus. Podemos assentar, queridos, enquanto o louvor vai nos conduzindo aqui em adoração. O Ministério da Diaconia vai estar nos ajudando, não é? E assim que eles estiverem sinalizando, você vem, pega o pão, pega o cálice, volta para o teu lugar e nós vamos participar da mesa do Senhor juntos. Se você tem alguma necessidade por ser intolerante a glúten, tá bom? Nós temos também um pão especial sem glúten, para você poder participar também. Queridos, a mesa do Senhor está posta, que você possa se aproximar com alegria, em oração, com júbilo da presença de Deus na tua vida. Venham à mesa do Senhor e sejam alimentados por Deus. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. seu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós
caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Jesus Cristo é suficiente, é pleno, bastante, completo, pleno. A nossa experiência com a presença de Jesus Cristo vai nos dar nova vida. Nós ouvimos a voz dele. Há 2000 anos atrás ele disse: "Fazei isso em memória de mim". É isso que nós fazemos agora em nome de Jesus. Tem um momento de oração. Clama a presença do Espírito Santo, todo o poder da salvação em Jesus Cristo, a presença de Deus Pai agindo sobre a sua vida. É isso que nós queremos, Senhor. Que esse momento, Pai, dessa prática tão sublime, tão sagrada, tão profunda, tão extensa, transformadora, que nesse momento de ceia, Senhor, nós sejamos tocados pela Tua presença, pelo Teu mover e propósito, pela renovação do nosso propósito contigo, em nome de Jesus. Que seja alimento para a nossa alma, que seja alimento para a nossa fé, que seja motivação, Pai, para andarmos na prática do Teu caminho, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo Teu grande amor para conosco. Que na nossa memória esteja sempre, Pai, o Deus que se esvaziou completamente, assumiu a forma de servo, obediente até a morte, morte de cruz, a nosso favor. Te adoramos, Pai. Tu és maravilhoso, o Teu amor é sublime. Transforma-nos a cada dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes da gente receber a bênção, deixa eu te contar, nós temos mais um novo metodista, é o Bernardo, e o Rotildo é avô novamente. Parabéns, Rotildo. Uma salva de palmas para o Rotildo, Samuel e Fernanda. O Rotildo e a Elza, os avós, Samuel e a Fernanda, os pais. O Bernardo nasceu agora há alguns minutos e é bênção de Deus. Depois você pode dar um abraço no Rotildo, na Elza, e depois o Samuel e a Fernanda também. Que Deus esteja abençoando e sustentando a vida deles em nome de Jesus. Nós vamos agora receber a bênção. Mas como eu disse que a gente tem uma direção para cima, para dentro, para fora e para sempre, eu quero te convidar a você abençoar a pessoa que está do teu lado. Então nós vamos virar aí de 2 em 2, fazer parezinhos. Dani, vem aqui comigo. Eu quero, para você que não lembra, é uma bênção compartilhada. E ela é assim, ó, se você não lembra, de 2 em 2, você tem que ficar de frente, ó, presta atenção aqui. Por quê? Você vai colocar as mãos na cabeça da pessoa que está na tua frente. Treina aí, coloca as 2 mãos na cabeça da pessoa que está na tua frente, e você diz: Deus te abençoe. Coloca as mãos nos ombros da pessoa
e diz: Deus te proteja. E vai dar um abraço e dizer: Deus te dê a paz. É fácil, não é? Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te dê a paz. Pera, não terminou ainda, não vai embora. Você sabe que a gente tem que fazer isso cantando, né? E como o Ministério de Louvor me abandonou, vocês vão ter que aguentar a minha voz. Tá bom. Guilherme, brincadeira, tá? Pode ficar aí. Márcia também, tá bom? Então vamos lá. A gente canta e faz os gestos e abraça, aquele abraço de irmão em Cristo, de urso mesmo, tá bom? É assim, ó. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. De novo. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. A última vez. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Tenha uma semana maravilhosamente abençoada pelo Senhor. Abraça teus irmãos e irmãs na graça e na paz do Senhor, e o Senhor seja contigo em nome de Jesus.